Eu sinto a tua presença nesse lugar, Deus. O Senhor não fala. O Senhor não mente. Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse dia 13 de junho de 2025, estamos aqui com a nossa querida irmã Kemily. Olha só, que letra linda. Canta aí, Fabiana. Canta, canal, canta com a gente aí, meus amados irmãos, nos ajudem aí. Quando eu olho para suas promessas, quando eu olho, acredito, amém, vai valer a pena esperar. Graças a Deus, sempre vale a pena esperar, né? Pois eu sirvo um Oh, Deus aleluia, que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte. Isso aí, graças a Deus. Por completo Ele fará. Amém. Eu vou viver aleluia. a totalidade da promessa. Vamos viver, meus amados. Deus obras completas. Em nome de Jesus. Vai fazer cumprir na hora certa. Totalidade da promessa. Não vou temer. Aleluia. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Graças a Deus, hein? Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. Estamos aqui nesta manhã abençoada, manhã de sexta-feira, manhã fria, gelada. Eita glória, hein? Eu tô aqui com uma caneca de chazinho quente, que eu não sou bobo, né, meus irmãos? Aleluia. Tô com a canequinha aqui de chá quente, graças a Deus, né? Amém. É isso aí. Eu tô aqui com a minha esposa linda, amada, presbítera Fabiana, graças a Deus. Dá um bom dia aí, presbítera. Bom dia, paz, meus amados. Uma ótima sexta-feira para vocês. Como passou de ontem? E os namorados, os namoridos, aproveitaram? Como é que é? Teve presente, teve chocolate, teve cesta de café da manhã, como é que foi, né? Ou teve, nem precisa às vezes, né, bispo? A gente fala assim brincando, né? Verdade. Mas o importante é lembrar, né? Uhum. É um abraço, um beijo, né? É verdade. É o companheirismo. É o companheirismo. Né? É a cumplicidade, é o amor, né? Tudo isso, é sobre tudo isso, né, meus irmãos? É verdade. É isso daí. Vamos fazer uma oração para iniciarmos essa ministração? Vamos. Amém? Presbítera Fabiana, minha esposa linda, vai fazer a oração. Amém? Senhor Deus, nós apresentamos, Senhor, este momento nas tuas mãos. Senhor, que o Senhor venha falar conosco, venha falar com o seu povo, a todos que vão estar ouvindo esta palavra, Senhor. Senhor, é uma palavra difícil, mas necessária, Senhor. Porque, Senhor, nós cremos que para viver o novo, nós precisamos de alinhamento. Então, que o Senhor venha abençoar este momento, Senhor, abençoar a vida do Bispo Cido aqui, que vai trazer a palavra, a minha vida, que estou aqui com ele, na intercessão, e que essa palavra venha falar conosco nessa sexta-feira maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Aleluia. Estamos aqui nesta manhã abençoada para falar aqui de de um tema maravilhoso, né? Porque nós estamos, irmãos, no ano de construir sonhos, né? Graças a Deus. E o propósito do mês de junho, qual que é? O novo de Deus, né? Que está lá em Isaías 43:19. Olha só, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? É uma pergunta. Uma pergunta. Porque tem gente que está dormindo, hein? É verdade. Tem gente que está cochilando. Não percebeu ainda, né? Mas até no deserto vou abrir um caminho. Riachos no ermo. Essa é a característica do nosso Deus poderoso, o nosso Deus criador, não é verdade? Que cria, que abre caminho até no meio do mar, não é? Abre caminho no deserto, aleluia, Jesus. E nós estamos aqui nesta manhã para falar de um tema sobre a submissão às autoridades, né? E não podemos esquecer, né, bispo, que a gente está no ano
de construir sonhos, Exatamente. né? A gente está aí o ano todo, né? O propósito do anual vai ser construindo nossos sonhos. E para construir os nossos sonhos, nós temos várias etapas, né? É isso aí. É como nós cantamos aqui, né? Um Deus de obras completas. É construção, é obra, né? É detalhes, né, bispo? É É isso uma aí. série de coisas. É E mão esse na mês massa, irmãos. é mão na massa. Mão na E massa. esse mês a gente está com o tema, né? O Novo de Deus, como o bispo acabou de falar, né? E a primeira série do mês, né? E para viver o Novo de Deus, a gente precisa do quê, bispo? Precisa de alinhamento, De né? alinhamento. Precisa de alinhamento. Olha o tema da série, meus irmãos. Não há o novo sem alinhamento. É dessa não é? maneira, meus amados. Não há novidade se a gente não passar primeiro pelo alinhamento, né? Em todos os momentos bíblicos, nós percebemos que quando Deus ia fazer algo, Deus primeiro chamava o povo para um alinhamento. E hoje não é diferente, né? Por isso que nós estamos aí passando por essas ministrações, né? Ontem nós começamos a nossa imersão. Foi uma bênção, né? Na quarta-feira, né? Na Exatamente. verdade. Quarta-feira teve o culto da imersão, foi uma bênção. Na quarta-feira. Eu, particularmente, bispo, amo aprender, amados. Eu adoro aprender. E assim, eu gosto de aprender as coisas de Deus mesmo, viu? Porque estudar eu não sou muito boa, não. Mas assim, as coisas de Deus eu tenho um prazer muito grande, porque eu creio, amados, que a gente, para crescer, a gente precisa aprender, né? Porque senão não tem como crescer. Então é necessário. E eu fiquei muito feliz em estar ali sentada do lado do bispo, aprendendo, porque eu estou nessa fase de aprender mesmo, né? Eu quero aprender cada dia mais. E eu creio que foi uma bênção. Eu me alimentei muito daquela palavra. Glória a Deus, né? Pela vida de todos que estavam ali presentes. Um dia frio, né? Que em São Paulo está muito frio, mas todo mundo estava ali, marcou sua presença. Glória a Deus, né? Que o corpo de Cristo está disposto a aprender, né? Eu fiquei, meus irmãos, muito feliz. Eu confesso a vocês, eu fiquei espantado com a presença dos amados irmãos ontem aqui em Guarulhos, principalmente pelo fato de ter sido presencial aqui em Guarulhos, né? E os nossos amados irmãos de Bauru também que participaram maravilhosamente bem. Quero parabenizar tanto os amados aqui de Guarulhos quanto os amados de Bauru, que dedicaram esse tempo, né? Esse tempo de aprendizado, esse tempo de reciclagem, não é? Para que nós possamos verdadeiramente passar por esse alinhamento, né? Irmãos, ontem em São Paulo, aliás, essa semana está um caos o trânsito em São Paulo. Está caótico, né? E a gente sabe que todos nós moramos longe, né? As pessoas moram longe, irmão, do Polo de Guarulhos, né? Tem o pastor Rui, que mora lá do outro lado da cidade, tem a irmã Solange, com seu esposo, com o Serjão, o pastor José Carlos, né? Com a pastora Silvana, que moram lá na Zona Leste, os amados irmãos aqui do Bom Sucesso, o pastor Valdir, o pastor Cláudio, né? Com as suas esposas. A gente sabe que tudo é longe, não é, irmãos? Mas graças a Deus houve um comprometimento, né? E como foi bom, né? A gente participar aí desse momento. Na quarta-feira que vem tem mais novidades, né? Então participe, se empenhe, reserve esse momento aí para a gente passar por esse alinhamento. Amém? Amém. E eu vou falar rapidinho aqui alguns avisos. Graças a Deus. Tem avisos, né? Tem. Hoje, né, sexta-feira, no Polo de Bauru, vai ter o quê? Meu Deus do céu, hein? Vai ter culto, amados, com a pastora Rosinha. Ela vai estar aí. ministrando ali a segunda mesa da segunda novidade. Já foi uma, agora é a segunda. Então, amados, não perca, vai ser especial, né? A partir das 20 horas no Polo de Bauru. É isso aí, irmãos. Segunda mesa da novidade. Ei, pastora Rosinha, pastor Frank, é isso aí, hein? Estamos com vocês, hein? Aí, amanhã hoje, né? Nós estaremos orando e intercedendo pela pastora Rosinha, pelo pastor Frank, pela equipe de Bauru, enquanto eles ministram lá. Amém? Em nome de Jesus. Estamos intercedendo por vocês e vai ser bênção. Pessoal de Bauru, faça-se presente, leve alguém com vocês, passe por este momento, por essa mesa. Olha, é a segunda mesa da novidade. Olha só que tema maravilhoso, né? Verdade. E tenho certeza, irmãos, estando ali no pastor Rosinha e pastor Frank na frente, eu tenho certeza que vai ser bênção mesmo. Com certeza todo mundo vai ser edificado ali em nome de Jesus, né? E também, dia amados, 15. Isso, mais um aviso.
no Polo de Guarulhos, agora no domingo, dia 15/6, a partir das 10 horas. A gente vai ter uma programação especial também. Vai ter um culto, né, direcionado à família. Família, marido, mulher, filhos, tio, tia, primo, pode convidar quem você quiser. Em nome do Senhor Jesus, vai ser uma bênção pelos nossos amados, o pastor Rui, pastora Sandra, que vai estar ali trazendo a palavra. Traga foto, traga roupa, traga o familiar, convida alguém, né, que você acha que é necessário estar ali. Vai ser bênção para a vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Não percam, tá? Isso aí. Nesse domingo vai ser um culto especial, como tem sido todos, né, Bispo? É isso Glória aí. a Deus. E vamos cantar os parabéns também, né? Para o Toninho e para a Thelminha, né? Eles vão fazer aniversário? Fizeram já 3 anos de casado! Ai, Eita amém, em nome de glória! Jesus. Nós estávamos lá, hein? É isso aí, Glória a Toninho, Deus. Thelminha. Parabéns, parabéns. Nós somos padrinhos, É né? isso Em nome do aí. Senhor Jesus, Domingo casal a gente vai cantar um abençoado. parabéns para vocês aí. Vamos dar um abraço em nome de Jesus, amém? Dia E, 20? e dia 20, amados, vai ter também esse evento, né? Vamos Uhum. dizer assim, especial. O culto da família também vai ser realizado pelo pastor Rui, pastora Sandra, mas em Bauru. Graças Então a não Deus, hein? percam, dia 20/6, a partir das 20 horas. Anota essa data, convide alguém, leve sua família, leve os objetos, né? Vai com o coração ali aberto para receber, e eu creio que vai ser bênção na sua vida. Amém? Amém. É bênção, irmãos. Pastor Rui, pastora Sandra, são os nossos pastores aqui que cuidam da família, dos casais, né? Tem sido bênção em nossas vidas. Damos graças a Deus. É uma honra para nós, né? Temos esse casal de pastores aí cuidando da gente. Que Deus abençoe. Então, meus irmãos de Bauru, dia 20/6, às 20 horas. Amém? Nós falamos o horário da mesa de amanhã? Com a É, pastora Rosinha, é 20 horas 20 horas também, também de falamos. hoje. Oh, meu Deus, eu tô com amanhã na cabeça, de Já hoje. falei. E também quem está fazendo aniversário hoje, nessa sexta-feira, sinta-se abraçados, abençoados, né? Um feliz aniversário, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem aqui mais uma coisa aqui, ó. Não perca, traga foto, roupa de algum familiar. Já falou isso Já aqui já? falei. Aham. Amém, meus irmãos, já falou já. Estamos aqui nós dois aqui dando os recados, né? E é isso aí, é para não deixar passar nada, né, Fabi? Amém, em nome de Amém? Jesus. E amados, vamos estar falando agora da palavra, em nome do Senhor Jesus. O tema hoje dessa ministração é submissão a autoridades. Eita, amados, quando a gente fala em submissão, as pessoas. Mulher não gosta muito, não, né, bispo? Não sei. Olha, eu fiz uns testes aí, né, Conta quando aí eu pra vi a gente aí. palavra. Conta aí. E assim, a mulherada, né, hoje, que esse negócio, feministas, né? As mulheres não querem essa palavra submissão aí, elas acham um absurdo, né? E eu tava até conversando com a minha irmã, aí eu falei, Tati, a gente vai pregar, né? Falar sobre submissão. O que você acha? Aí ela falou: Você não é submissa ao seu marido? Ela falou pra mim. Eu falei assim: Sou sim. Ela falou: Não é, não. Aí ela falou assim: Eu sou submissa ao meu marido, eu só faço o que ele quer. Então, amados, é uma palavra assim que há controvérsias, né? Vamos dizer assim. É uma palavra forte e há controvérsias, mas a gente vai trazer aqui para vocês o que Deus falou conosco, né? É isso daí, Em nome né? do Senhor Jesus. E o texto base está lá em Romanos, capítulo 13. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 8. Amém, bispo? Pode ler? Uhum. E o tema na minha Bíblia está submissão à autoridade mesmo. Amém? Diz assim: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e autoridade que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resistir à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizestes o mal, teme, pois. Não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que fez mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito,
não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, e atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, daí a cada um que deveis, e a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Vamos ler só até o versículo 7, amém, bispo? É isso aí. Em nome do Senhor Jesus. Existe, vamos dizer que existe 3 tipos de submissão. Certo, bispo? Amém. A gente Vamos estava lá. falando sobre isso agora há pouco. Existe a submissão familiar, vamos dizer assim, bispo? Que é a Amém. submissão ali que você tem que ter pelo seu marido, pelos seus pais, né? Porque existe uma autoridade constituída na família, sim? Sim, É isso aí. existe, né? Submissão significa estar embaixo de uma missão. Exatamente. Então, né? Você está, por exemplo, quando você é casado, bispo, como que funciona? A esposa, ela está debaixo da missão do marido, certo? Exatamente. Quando você é filho, Aí o filho está debaixo da autoridade da da mãe da sua mãe e do seu pai, do seu pai. certo? E assim sucessivamente. É. Existe a submissão na sua vida circular, que é o quê? Quando você se dispõe a trabalhar um trabalho, você tem um chefe, você tem um Exatamente. gerente, você tem um coordenador, você tem um líder, Uhum. né? E essa pessoa, você é submissa a ela, você recebe para fazer o que aquela pessoa vai te ordenar ali. Então, né, você está debaixo da missão daquela pessoa ali, o que ela vai te ordenar a fazer, certo? Exatamente. Você não pode chegar no seu serviço e fazer do jeito que você quer, como você quer, né? Não tem. Você, a partir do momento que você aceita ali um trabalho, você está debaixo daquela missão. Daquela missão, exatamente. Certo? Você trabalha por conta? Você também. Você tem alguém que você vai prestar conta do seu trabalho, que é o quê? Pode ser seu cliente, né? E aí você precisa. Você vai fazer algo para ele, você tem que fazer bem feito. Tem que fazer da forma que ele quer, que ele pediu, que ele comprou, né? Independente da situação, certo? E tem a submissão, que é podemos dizer até autoridades mesmo, né? Que são o quê? As leis, né? Governos, presidente. Autoridades seculares, né? Submissão seculares, podemos se dizer assim, né? Por exemplo, eu não posso pegar o carro e sair dirigindo que nem uma doida aí, passando farol vermelho, né? Eu gosto, viu, de acelerar um pouquinho mais, mas eu tenho que me manter, né, no limite ali que a via me estabelece. Porque senão o que vai acontecer? Eu vou levar multa. E aí, se eu levar muita multa, eu vou perder minha habilitação. Se eu perder minha habilitação, eu não vou conseguir dirigir. Então, assim, eu tenho que submeter aquelas leis, aquelas regras, certo? Exatamente. Né? Tem as leis lá do presidente, do governo, né? Eu me tenho que submeter a isso, certo, bispo? Uhum. Só que as pessoas, quando você tem punições, eu acredito que é mais fácil você se submeter. Quando tem punição, a gente acaba se submetendo por conta... Por obrigação. Pela obrigação, né? Por exemplo, olha só, quando quando você falou sobre a submissão, sobre a autoridade na família, né? É interessante isso aí, né? Porque realmente, no século que nós estamos vivendo hoje, falar de submissão, né? Falar que submissão familiar, que a mulher tem que ser submissa ao homem e os filhos, submissa aos pais, submissa aos pais, isso realmente gera um choque no ouvido das pessoas, né? Porque, meus irmãos, hoje, criança de 2, 3 anos está mandando nos pais. Exatamente. É assim que está funcionando aí fora. E né? antigamente era um respeito, né? Não, respeito hoje é uma palavra em extinção, né? No que diz respeito à autoridade familiar. Aqui, meus, vamos abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre isso, tá? Por quê? O que as pessoas entendem como dificuldade ou como ruim, a gente enxerga como bênção. Exatamente. Né? Porque eu penso assim, né? Não sei se todo mundo vai pensar como eu estou pensando, mas eu acho que não existe
bênção maior na vida de uma mulher, né, do que ter um marido que ela possa se dizer, sou submissa. Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes a mulher perde a característica de ser submissa por conta da inércia do homem, sabia? É Às verdade. vezes o homem de hoje, ele provoca, né, essa falta de submissão na mulher. Porque é aquele homem que não é presente, é aquele homem que não decide, é aquele homem que não resolve, é aquele homem que não tem autoridade, é aquele homem que ele não se coloca Na na posição frente, na posição de de homem, homem. não é? Ele tá um homem Adão. Sabe o homem Adão? Exatamente o homem Adão. O que que Adão fez? Adão deixou Eva passeando sozinha pelo jardim. E não era para ele ter feito isso. Era para ele ter acompanhado Eva. Era para ele ter aguarnecido. Era para ele ter cuidado de Eva. Mas ele não cuidou. E o que que aconteceu? Eva foi enganada. E quando veio o BO para a mão dele, o que que ele falou para Deus? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste me deu de comer. E aí eu comi, não é? Ou seja, né? Desculpa o termo, né, meus irmãos? Mas é um frouxo, né? Agora, o que que a gente está falando aqui? O que que a palavra fala? A palavra fala lá em Efésios, capítulo 5, 22. Fala assim, ó, mulheres, sejam sujeitas a seus maridos como ao Ó Senhor. Senhor. Ah, por quê? O marido tem uma missão e a mulher está debaixo da missão. Ou seja, o marido tem a missão de proteger a mulher. É nesse sentido, irmãos. Não é que a mulher vai ser capacho, a mulher vai ser mandada, a mulher vai ser Cada, maltratada, a é. mulher vai ser. Não é isso. Não é disso que trata aqui. Não é sobre isso que trata o termo. O termo aqui trata de que é o seguinte: o homem tem uma missão. E a missão dele é proteger a esposa e os filhos. E a casa e o Exatamente. lar. Ao ponto, olha só, se por um lado, Paulo ensina a mulher a ser submissa à autoridade do marido, olha só o que Paulo fala para o marido. Olha só, lá no versículo, quer ver? Ó? Vamos lá. Versículo 25, né? Efésios Efésios 5. 5:25. Olha, Paulo manda a mulher ser submissa, mas Paulo manda o marido morrer pela mulher. É Exatamente. sobre isso, não é? Olha lá, maridos, amem vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou a si mesmo por Por ela. ela. Ou seja, quem é beneficiado aqui? A mulher, irmãos, pelo amor de Deus. É que as pessoas não entendem, Ô né? Jesus amado, será que é difícil de entender isso? A mulher é beneficiada, porque olha, o marido, ele tem que amar a mulher a ponto de morrer por ela. Exatamente. É sobre isso. Amém? Deu para entender? Autoridade, na família. Agora, homens, assumam o seu papel. Vá, queimou a lâmpada, troca a lâmpada. Não espera a mulher chamar o eletricista. Queimou o chuveiro, vai lá. Ah, não sei trocar, então chama você o eletricista. É o papel do homem fazer isso. Tá certo? Precisa de dinheiro emprestado para pagar uma conta, resolver. Não é a mulher que tem que fazer isso, que tem que ir atrás disso. É o homem que tem que ir atrás disso, não é? Então, de fato, a gente tem que proteger. Amém? Nós homens temos que proteger para que esse ciclo, né, de autoridade e de submissão possa acontecer de uma maneira calma, suave, dentro da mais perfeita paz. Amém? Estou falando aqui de autoridade familiar, tá certo? Pais que não dominam, conseguem dominar os seus filhos, não é? Isso é um problema, não é? Porque aí a gente vai criar filhos que não se sujeitam aos pais, E não aí ele é? não vai se sujeitar lá fora também, a autoridades, a um líder, a um pastor, né? Ele não. Você vai atrapalhar a vida dele. E nós não estamos falando aqui, meus irmãos, de bater em filho, nem de Não. espancar, não estamos falando nada de humilhar filhos, não estamos falando nada disso, tá? Porque eu olhava, quando meu pai olhava para mim, eu já sabia o que estava acontecendo. Quando a minha mãe olhava para mim, minha mãe ela fazia um rabo de olho assim, ó, ela virava o olho, a gente já sabia que a gente estava fora do alinhamento e a gente tinha que se posicionar.
não é? Só que essa característica, essa autoridade, os pais modernos estão perdendo, não é? Porque as crianças estão crescendo, pinto e borda, bate na cara do pai, bate na cara da mãe, aí o pai tá lá, ai que bonitinho, ai que bonitinho. Aí amanhã depois pode ser, né, né, não vou nem citar o nome, né, de uma criminosa aí que mandou matar o pai e a mãe, né, a paulada. Não vou nem citar o nome porque não convém agora. Amém, meus amados? Então é isso. Autoridade familiar. Você falou agora de uma autoridade, Fabi. É, você falou três autoridades. Você falou a familiar, né? Depois você falou espiritual. E a outra, qual que é a do meio? Autoridade no nosso dia a dia circular. Você, Trabalho. no No trabalho? trabalho, por exemplo, né? A gente precisa, a gente tem, por exemplo, eu trabalho, acho que várias pessoas aqui do que vai estar ouvindo, tem um líder, tem um gerente, tem um diretor, tem uma pessoa que ela vai te ordenar ali o teu trabalho, né? Você é submisso àquilo. É, Você não pode falar assim, ah, hoje eu não vou fazer. Simplesmente assim, ah, eu não quero fazer. Pessoas que são submissas, elas sabiam que elas se dão bem, bispo, na vida? é Elas verdade. crescem, né? Às vezes as pessoas, elas confundem muito, sabia? É, Submissão ao seu, né, local de trabalho, seu líder, é, seu chefe, e com puxa-saco. Às vezes as pessoas, as que não são submissas, elas falam assim, ah, porque é, você é puxa-saco. é. Mas não, amados. Não, a gente precisa, é como a palavra do Senhor nos ensinou, né? Está nos ensinando. Então a gente precisa. Pessoas que não conseguem ser submissas, vocês devem conhecer pessoas assim. Elas não conseguem trabalhar, por exemplo, numa empresa para uma outra pessoa, porque ela não consegue ser mandada, né? Porque isso para ela não é, ela não é bom para ela. Ela não lida bem Não com lida essa bem com situação, isso. né? Aí o que que acontece? Essa pessoa, o que que ela vai fazer? Ela vai trabalhar por conta, bispo. É. Sabia que às vezes também não vai dar certo, amados? Porque você, mesmo Sempre alguém vai estar mandando na gente, sempre, irmãos. independente de qualquer Se não for coisa, seu patrão, vai ser seu cliente. é, você pode até fazer, ah, eu vou trabalhar por conta, por quê? Porque eu não sou submissa. Eu quero acordar 10 horas, começar a trabalhar meio-dia e parar de trabalhar 6 horas, porque ninguém manda em mim, eu faço. Beleza, você vai fazer tudo isso, você vai conseguir fazer. Só que você não vai ser uma pessoa bem-sucedida, né? Você não vai ser uma pessoa abençoada. É sobre isso, meus amados. Vocês devem conhecer pessoas que são dessa maneira. Eu conheço pessoas assim. E elas acabam não sendo bem-sucedidas, porque elas não conseguem ser submissa, nem trabalhando para alguém, nem para si mesmo. E aí, aí você não se agrada, porque você precisa, de qualquer forma, ser submissa a alguém, independente de você trabalhar por conta ou você trabalhar para uma pessoa, para um determinado lugar. Então, independente disso, a submissão ela é importante na nossa vida, em todas as áreas. Você concorda, Bispo? Concordo. É a submissão secular, né? Que a Fabi está falando aqui, meus irmãos. É aquela submissão que a gente deve a tudo que está à nossa volta como ser humano, não é? Exatamente. Essa submissão secular, ela vai envolver o nosso ambiente de trabalho, tá? Ela vai envolver a nossa posição como cidadão, né? Como Exatamente. munícipe, como cidadão, né? Que nós temos cidadão brasileiro, né? Que nós temos que obedecer às leis, né? A Fabi falou de lei de trânsito, né? Irmãos, se tem uma coisa que é ladrão de paz, irmãos, é a desobediência às leis de trânsito. Eu tenho certeza que nós estamos falando aqui, e tem gente que está passando muitas vezes por dificuldades para licenciar o carro, porque o carro está com 4, 5 mil reais de multa. Nós já passamos por isso, Nós já irmãos. passamos por Eu já isso. passei por isso, irmãos. Isso era um ladrão na minha vida, sabia? Assim, a gente piscava o olho, chegava a 500 multas aqui, né? E a gente não licenciava o carro, acabava perdendo o carro porque não conseguia licenciar, não é? Por quê? Porque a gente não obedecia às leis do trânsito, não Existe, é? né, uma regra aqui em São Paulo que você tem que ter um rodízio de carro. É. Então você tem que acordar mais cedo, né, para poder não pegar esse rodízio. E a gente não fazia isso. E às vezes voltar até mais tarde, né? E voltar mais tarde, Dependendo. né? E a gente não fazia isso. E, amados, juntou 81 multa. Foi, bispo. E a gente não conseguiu pagar.
Por quê? Porque a gente não respeitava, não era submisso a uma lei, a uma regra, né? E isso que nos prejudicou. Por isso que é necessário, né? A gente não está falando bobagem aqui, é necessário que a gente seja submisso no caso aqui, às leis de trânsito, senão você vai ser prejudicado. Exatamente. A gente não está falando, irmãos, né? Aqui não entra nem a questão de testemunho, sabia? Porque se você passa numa velocidade maior, vai doer no seu bolso. Você vai ser prejudicado, né? É você que vai deixar, de repente, de comprar alguma coisa para sua casa, para sua esposa, para os seus filhos, né? Por conta dessa situação que você não consegue, muitas vezes, se conter, não é? Então, se a rodovia é 80 por hora, é 80 por hora e pronto, acabou, não é? Se o sinal ficou amarelo, não passe. Que se você tentar passar no vermelho, talvez você pode causar um acidente, matar uma pessoa, não é? Aí já pensou? Você passando lá no jornal, nesses jornais aí que passa sensacionalista, membro da igreja, Missão Sem Fronteira, passa no sinal vermelho e mata a família. Olha que coisa vergonhosa, irmãos. É. Não é? Então, quando Deus orienta Paulo a nos dar essa instrução aqui, Paulo fala aqui, ó, que a autoridade, ela é serva de Deus. Sabia? É. Não é? É que na tua tradução que você leu é um pouco diferente. Eu estou lendo aqui na NVI. Olha aqui, ó, versículo 4, ó, Romanos capítulo 13, versículo 4. Ó, pois a autoridade é serva de Deus para seu bem. o seu bem, meu irmão. Não é para te prejudicar. Pra te Às vezes poupar. as pessoas acham, eu não sou submissa porque É. ninguém manda em mim, porque não sei o que. Tá achando que vai te prejudicar, mas não é. Isso aí é para te proteger. A autoridade secular, a gente pode falar de um universo muito vasto. A gente pode falar a Fabi já falou do universo profissional. Falamos aqui da questão das leis, né? Poderíamos falar também, sabe do quê? Tem gente que não consegue ser submisso a uma regra de condomínio. Exatamente. Tem uma autoridade lá no seu condomínio, não tem? E aí, toda vez, aí o síndico vai falar assim, olha, eu vou ter que falar com aquele crente de novo. Olha o mau testemunho aí, irmãos. É verdade. Aquele crente lá, sabe aquele crente? Eu vou ter que falar com ele de novo, porque eu já falei 10 vezes, mas ele não respeita. Ele põe o carro fora da vaga, o filho dele joga papel no chão, não é? Põe o lixo no lugar errado, não é? Irmãos, é sobre isso, é sobre autoridade. E se a gente não consegue respeitar a autoridade do nosso condomínio, que dirá a autoridade espiritual, que a gente vai falar agora, né? É verdade. É isso aí, autoridade familiar. Agora aí falamos aqui da autoridade secular, amém? Agora vamos falar um pouquinho da autoridade espiritual? Vamos falar? Essa daí Eita, nós, hein? Essa daí é difícil. Mas ela acho que é a mais importante, né, bispo? Meu Deus do céu, hein? É verdade. Uhum. A autoridade, Vai falando aí, a autoridade espiritual. Amados, tem pessoas, né, que elas vivem pulando de igreja. Né, bispo? Vocês devem conhecer pessoas assim. Ela começou a ir para a igreja, nossa, tá amando. Aí daqui a pouco o pastor vai lá, tem que fazer o jejum das primícias, 7 dias, nananana. Eu não vou fazer isso. A pessoa vai lá e sai. Aí vai para outra igreja. Aí chega lá na outra igreja, aí o pastor fala assim, você tem que fazer a imersão, quarta-feira, porque isso vai te fazer bem, vai te consertar, vai trazer coisas boas, você vai viver seus sonhos, você precisa viver o novo de Deus. A pessoa fala, eu não vou fazer isso. Esse frio, eu vou sair da minha cama, aí a pessoa vai lá e sai da igreja. E assim, amada, ela não consegue ser submisso ao seu pastor, ao seu bispo, ao seu líder, né? A pessoa ali, ela é líder do louvor, bispo. Exatamente. Aí o líder lá fala assim, olha, vai ter ensaio tal dia e tal. Aí a pessoa fala, eu não vou, não quero ir. Por quê? Porque do jeito que ele tá falando, tá mandando em mim, ninguém manda em mim. Será que existe isso, amados? É complexa essa situação, meus irmãos, né? E aí, dentro da igreja, né? Dentro do nossa
da nossa dinâmica, né, espiritual, meus irmãos, nós temos as autoridades, né, eclesiásticas que foram colocadas sobre nós, né? E um fato, irmãos, é que as pessoas que exatamente que não conseguem se submeter às autoridades eclesiásticas são aquelas pessoas mais arrogantes, sabia? É verdade. Donas de si mesmo, não é? Elas são arrogantes, elas acham que elas estão certas em tudo, né? E às vezes a gente vai até desnoba, né? Às vezes o pastor está ensinando, está ministrando, às vezes é um líder, né? Que está ali dando a sua vida, dispondo do seu tempo para passar o ensinamento, às vezes até para os levitas, não é? E aí tem alguém ali que está ali, né? Sabe? Ah, se eu tivesse, se fosse eu faria melhor, Eu não né? fazia desse jeito, eu fazia de outro jeito. Oh, Exato. amados. Amados, o pastor, o líder, né? Vamos dar o exemplo da nossa igreja. Amados, vocês não verem quando a bispa vai dar um testemunho, a alegria que ela dá ao testemunho? Você acha que ela quer o quê? Ela quer o nosso bem. Ela quer ver a igreja crescer, né, bispo? Quer ver a igreja evoluir. Então, quando ela traz os direcionamentos, que é Deus ali passando para ela, para passar para a gente, ô, amados, a gente precisa, né, precisa receber aquilo com alegria, né? Exatamente. Porque aquilo vai fazer o quê? Bem pra gente. A gente está vendo aí a nossa igreja, glória a Deus, amados. É muito bom a gente ver as pessoas crescendo, né? As pessoas testemunhando. A gente vê ali o crescimento, pessoas mudando de vida. Isso pra gente é ótimo, né? Isso agrada o coração de Deus muito e agrada o coração dos líderes, porque ele está vendo a igreja que ele está ali administrando prosperar, né? Exatamente. Então, amados, tira isso, é coisa do inimigo. Às vezes o inimigo ele quer nos confundir, bispo, É também. verdade. A gente não pode deixar essa brecha entrar no nosso coração. Então, quando vocês, amados, pensarem, tipo assim, ah, eu não quero fazer isso, amados, fala assim, não, Senhor. Quando eu sou assim, quando eu penso uma coisa, eu também sou ser humano, às vezes a gente discorda também das coisas, né? Mas eu vejo que aquilo não é de Deus, que é uma autoridade que está passando aquilo para mim, eu falo, tira isso do meu coração, Senhor. Eu vou fazer assim em nome de Jesus, né? E é assim que tem que ser, amados. Sabe por quê? Porque isso é para o nosso crescimento. Isso vai fazer bem para você, bem para mim, né, bispo? Exatamente. Então, por isso que a gente precisa ser submisso aos nossos líderes, pastores, bispo, aos profetas, né? Em nome do Senhor Jesus. É isso aí, meus irmãos. Então, meus irmãos, para viver o novo de Deus, nós precisamos passar por esse alinhamento. Amém? Precisamos honrar as autoridades profissionais no nosso mundo profissional. Precisamos honrar as autoridades, a autoridade na nossa família, a autoridade familiar. Amém? E precisamos honrar, né, a autoridade espiritual, aquela que Deus colocou sobre nós, né? Sabe, Fabi, que eu lembrei de um versículo que está lá em Êxodo, sabia? Êxodo, capítulo 20, versículo 12, não é? Vamos ver o que está escrito lá? Gente do céu, olha só. Por isso que a gente vai, né, irmãos? Olha só. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Olha, filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Olha só. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. a terra. É isso aí. Isso mesmo. Sobre autoridade familiar. Quando alguém falar para você que ser submisso é coisa do passado, ou isso eu não sou é ruim, amados, lembre dessa palavra. Exatamente, lembra dessa palavra, amém? Lembra dessa palavra, que ser submisso Isso. é receber a honra, é receber promessa, é receber vida longa. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Finaliza aí, Fabi. Não pode finalizar você. Já passamos aqui, ó, do horário, o bicho vai brigar com a gente. É verdade. Meus amados irmãos, é muito bom falar com vocês, amém? Nessa manhã de sexta-feira. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. É isso aí. Mas pra né? gente não tem isso, não. Tem isso não. Tava falando com a Bispa Nivalda, né?
Não tem, a gente não tem essa É superstição, né, irmão? sexta-feira abençoada. Vai ser mais abençoado ainda, né? Não tem maldição, não tem bruxa, não tem gato preto, né? Não tem nada disso, em nome de Jesus. Não tem figa, né? Não tem. É isso daí. E vamos estar na presença do Senhor, meus irmãos, vivendo o novo, não é? Construindo nossos Construindo nossos sonhos, aleluia, nesse alinhamento maravilhoso, abençoado, obedecendo a todas as autoridades, né? Ah, Fabi, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho aqui, irmãos. Mas tem autoridade que é ruim? Como é que você vai obedecer uma autoridade ruim? Tem autoridade que é ruim. Hã? Irmãos, vou falar a verdade para vocês vão concordar comigo. Não tem pastor que não sabe usar autoridade. Você sabe disso, sabe o que eu estou falando, não é? Tem líderes, Tem tem líderes, chefes, tem tudo isso. Tem governos, né, que mais atrapalham do que tudo, né? Não vou nem citar nomes, né, para a gente não ter problema, mas olha só, meus irmãos, essas pessoas, né, mesmo assim nós devemos obedecê-las e que elas vão prestar conta a Deus, irmãos. Vão. Um mau governante, você pensa que vai ficar impune? A justiça de Deus, irmãos, ela não tarda e ela não falha. Ela chega na hora certa. Amém? Chega no Kairós de Deus. Lembra do Kairós? Tá? Esqueceram já, né? Bispo Márcio Bispo pregou Márcio, sobre isso. Bispo Anivalda pregaram sobre o Cronos e o Kairós. Kairós é o tempo certo. Amém? Então não esquenta com a sua cabeça. Tem o seu chefe que está te atrapalhando, que está te dando ordens erradas, que está fazendo você talvez sofrer. Amém. Ore por ele. Exatamente. Ore por ele. Não peça castigo não por ele não. Ore por ele. Fala, Senhor, abençoa o meu chefe. E pode ter certeza de uma coisa. Deus vai requerer da mão dele o que ele fez de mal com a sua autoridade. Assim em todo o âmbito do que se diz respeito à autoridade. Amém, meus irmãos? Amém. É isso daí. Em nome Põe o de louvor aí, Jesus. Fabi, senão eu não vou parar de falar. Aleluia. Põe o louvor aí. Vamos pôr mais um pouquinho desse louvor aqui. Aumenta aí. Ai, meu celular tá uma Ei, benção. Jesus amado, esse celular aqui tá uma bênção, hein? Deus abençoe, meus amados. Uma ótima sexta-feira para vocês. Uma vida aí. Ótimo final de semana. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Uma ótima sexta-feira. Mais um fim de semana abençoado em nome de Jesus. E aí, nós estamos aqui orando por vocês. Vocês oram por nós. E juntos nós vamos Morar no céu. Amém? Beijo, beijo.